Você gostou da sua caminha nova, Bibo? Eu gosto muito dessa parte do dia, porque mesmo que eu trabalhe sem ver pessoas, eu gosto de me sentir bem comigo mesma. Então, às vezes eu faço um story, às vezes eu gravo vídeos no meio do processo, gravo as fotos, né? Tiro fotos também. Então, eu acho que é um processo muito importante pro meu dia ter esse cuidado. Tá bem nublado hoje. Eu acho que abre um solzinho aí vocês. Vou tentar filmar com essa câmera, porque a de selfie fica um pouco ruim. Hoje tá bem nublado. A luz do dia não vai me ajudar muito pra pintar. E peguei mais um cafezinho, meu terceiro café do dia. Eu tomo muito café de manhã pra acordar. Mas tudo bem. Daqui a pouco eu volto pro chás que eu faço. E que mais? Hoje eu vou tentar fazer duas pinturas. A pintura lá atrás e outro quadro maior aqui que eu tenho que terminar. Então tem bastante trabalho pra fazer, bastante horas pra pintar também. O que foi? Eu chego 9 horas da manhã no ateliê e começo limpando, passando um paninho, porque fica muita poeira, o ateliê fica aberto aqui, né, de tela só. Então entra muita poeira, muita sujeira e acaba que eu tenho que passar mais um pano, dar uma limpada na segunda-feira sempre. Essa é a minha segunda-feira. Começo limpando, arrumando e tendo meu momento ali de cantar, de meditar um pouquinho antes de começar a pintar, né? Começo a me organizar para eu me encaixar de volta aqui, né? No ateliê, no meu sentimento bem calmo. Então, é isso. Vou mostrar um pouquinho para vocês do meu dia, da minha segunda-feira como artista plástica em tempo integral. Please stay. I want you, I need you, oh God. Don't take these beautiful things that I've got. Please stay. Find my face. Waiting, it's good. Agora eu vou ver meu ateliê digital, painel de encomendas, ver as minhas encomendas, orçamentos novos, entrar em contato com todas as pessoas que fizeram orçamentos novos. No caso aqui a gente tem um que eu já conversei e outro que eu ainda tenho que mandar mensagem. O ateliê digital é muito legal. A forma como eu projetei ele no Notion porque eu tenho aqui dentro do meu site
já uma solicitação de orçamento, onde a pessoa pode vir visitar, né, ver as obras disponíveis e também fazer a solicitação de orçamento, responder umas perguntinhas super rápidas e aí depois eu volto com o orçamento, né, com o contato do orçamento. O ateliê digital está sendo muito importante para mim, porque eu já deixo disponível as obras aqui que eu tenho, né? Para quem quiser dar uma olhadinha, para quem tiver interesse em alguma obra, né? Tenho aqui várias e vários tamanhos disponíveis, principalmente marinhas, que são a coisa que eu mais amo fazer. Aí aqui eu tenho algumas dúvidas, perguntas frequentes também, né? Tamanho do quadro, se eu faço pinturas personalizadas, tudo aqui nessas perguntas frequentes. Tem um link pro meu canal do YouTube, Instagram, mais sobre artista, contando um pouquinho da minha história, né, como artista plástica. Então é isso. Vamos pintar. 11 horas agora, tomei um banho e estou fazendo almoço, porque minha mãe já chega também do trabalho agora, meio-dia. Então eu faço um almocinho pra gente almoçar, pra gente comer, né, agora meio-dia. Gosto de fazer uns legumes aqui, abobrinha cozida sempre, mais coisas cozidas, porque final de semana eu acabo comendo mais besteira. Então, dia de semana eu gosto de fazer uma comidinha assim mais leve e volto a trabalhar. Um vlog do meu dia, filmando umas partes. Vou filmar nosso almoço. Mas é só um trechinho. Essa parte aqui só. Parte do prato ali? Uhum. 1h30, quase 1h30. Tô voltando pro ateliê depois do almoço. Tenho algumas entregas para eu verificar. Essa semana tô bem tranquila de fazer entrega. Fiz tudo semana passada que eu postei as minhas embalagens que eu faço, né? Enviei 2 quadros e agora tô acompanhando a chegada deles, né? Ansiosíssima. Então eu vou dar uma olhadinha, verificar como é que tá essas questões e vou voltar a pintar de volta. De manhã passou muito rápido, de manhã sempre passa muito rápido. Acaba que eu pintei ali umas 2 horinhas, né? Eu limpei o ateliê, pintei umas 2 horinhas seguidas, fui fazer o almoço e tô voltando agora, pretendo pintar o restante do dia. A gente tem um problema, artistas, né? Se deixar, a gente esquece de comer. Então, eu procuro manter essa rotina, né? Comer e voltar pro ateliê, fazer uma pausa durante a tarde também, tomar um cafezinho ou tomar um chá e voltar a pintar, porque isso melhora também a minha perspectiva na hora de pintar. Então, por exemplo, quando eu dou uma pausa, né, tipo, que seja pra ir no banheiro, alguma coisa assim, pintando, acaba
olhando diferente quando eu volto, acabo olhando diferente, acabo vendo detalhes que eu podia melhorar, então isso ajuda muito também. Hoje tá bem nublado e vou colocar aí também um filtrozinho mais quente pra não ficar tão depressivo. Eu ia falar isso também sobre a nossa solitude, né? A gente gosta muito de estar sozinho, ter esse momento sozinho também, mas às vezes acho que a gente involuntariamente ou inconscientemente a gente sente falta de conversar. Então é muito bom eu ter esse momento com a minha mãe no almoço, né? Como ali, almoço com ela. E aí, volto para o ateliê, começo a escutar minhas músicas, mas é sempre assim, né, uma rotina um pouco mais solitária. Às vezes a gente gosta e às vezes não, às vezes a gente tem que manter, né, essa rotina aí por responsabilidade mesmo, para continuar fazendo o nosso trabalho, e é isso. Eu fiz essa pausa agora para tomar um café com vocês e conversar um pouquinho
sobre essa rotina. Hoje tá um dia mais friozinho e eu acho que é mais difícil falar sobre a minha rotina porque acho que na sociedade a gente acreditou que artista era uma coisa boba, pintar quadros, né, vender, mas eu tô vendendo esse produto, ele já é meu trabalho. E eu tenho que me acostumar com isso. E eu acho que o que ninguém conta muitas vezes também é que eu o, o tanto que a gente que pinta quadros ou cria, né, artistas e em geral, a gente cansa muito mentalmente, mas eu acho que pintar quadros de todas as coisas que eu fiz, eu acho que é a que mais cansa, porque quando, por exemplo, você faz uma atividade física, né, você sente o seu corpo todo trabalhando, o seu corpo se renovando, talvez, mas o exemplo que eu consigo dar quando eu pinto um quadro é que eu tô colocando a minha energia ali e eu não estou me. Não é bem renovando, mas eu tô colocando ali e eu só vou conseguir resgatar essa energia quando eu conseguir dormir profundamente, descansar minha mente. Então, por mais que pareça fácil, por mais que muita gente ache que é só sentar aqui e pintar de uma forma fácil, né? Como se eu tivesse nascido sabendo sobre isso, né? Porque não, porque eu pratiquei muito tempo, né? E para eu chegar no resultado que eu tenho agora, e eu ainda acho que eu posso aprender cada vez mais, e é isso que talvez a minha mente busque cada vez mais e canse cada vez mais, né? Porque não é uma forma fácil de dizer quando um trabalho ele esgota você, né? É, acho que muita gente passa por isso hoje em dia com a rotina, mas eu me sinto muito grata, né, por eu conseguir trabalhar com o que eu gosto, com o que eu amo, né? Por isso que eu passo tantas horas no ateliê e eu me dedico tanto, mesmo às vezes achando que ainda é pouco o que eu recebo, né? Mas eu acredito que eu sou muito sortuda em conseguir trabalhar com o que eu gosto, né? Muita gente não consegue. E eu sempre falei que se eu precisasse trabalhar com algo diferente, né, eu ainda aceitaria o processo. Porque eu acho que o que me fez estar aqui hoje, trabalhando com isso, é que eu aceitei esse processo de aprendizado. Que desde o começo que eu comecei a trabalhar, né, eu, Natália, lá com 16 anos, eu sabia que eu precisava aprender e precisava passar por aquilo até eu estudar mais, adquirir mais experiência para então eu chegar aqui. Não foi planejado que eu trabalhasse com isso, mas eu sempre tive em mente que eu ia estudar, fazer uma faculdade para eu melhorar, né, a minha condição de trabalho, porque eu trabalhei em lugares que realmente, né, é desgastante emocionalmente também trabalhar com o público. E hoje em dia eu faço tudo isso, mas é difícil, né? É difícil você explicar quando você realmente gosta do resultado que você recebe em troca, que não é só financeiro. Então, é por isso que eu faço o que eu faço hoje, né? Quando você trabalha só por dinheiro, talvez a sua alma se diminua e você possa aceitar esse processo, né, por um tempo. Mas daqui a um tempo eu tenho certeza que você vai procurar o seu lugarzinho no mundo, né? Aquele propósito do qual dá um frio na barriga e a gente consegue se sentir inteiro e no lugar certo no mundo, sabe? Não mais é isso. Eu sei que muita gente não aguentaria ter a rotina que eu tenho, simplesmente porque é uma rotina monótona. É uma rotina que para algumas pessoas é a maioria das pessoas que eu conheço, né, à minha volta, talvez não conseguiriam ficar uma hora, talvez, pintando
né, da forma que eu fico. Eu tô fazendo intervalos aí entre 2 horas pintando, né? Então eu venho, tomo um cafezinho, paro um pouco, olho para outras coisas, tento, né, tirar minha mente um pouco do quadro para eu conseguir olhar para ele com cuidado novamente e ter um outro olhar e conseguir pintar de volta. Mas às vezes eu sinto que o meu cérebro tá derretendo, assim. Ficar no ateliê, para mim, é onde eu me sinto mais confortável. É onde eu me sinto realmente confortável, né? Em todos os lugares na minha vida que eu ia, ir para a escola, ir trabalhar, eu tinha uma pressão enorme de estar naquela ansiedade de estar fazendo algo, de estar assim, em resposta, pronta resposta o tempo inteiro, sabe? Eu sempre fui mais de me comunicar assim, através da arte, né? Então, minha comunicação verbal, talvez, com as pessoas olhassem e falassem, nossa, essa menina é lerda, né? Algumas vezes eu ouvia isso. Natália é lerda, Natália é devagar, né? Mas é porque eu penso muito antes de responder. E aí eu tinha essa certa pressão em alguns ambientes de trabalho que eu precisava agir rápido, eu precisava, né, ter uma resposta rápida. Hoje em dia eu faço tudo no meu tempo e consigo me organizar cada vez mais para eu ter mais eficiência no meu trabalho. Então é isso. Espero que vocês gostem desse dia aqui pelo ateliê e que de alguma forma eu consiga inspirar as pessoas, né, e mostrar que eu acho que nem tudo é flores, mas ao mesmo tempo vai de como você olha para tudo isso. Gente, vocês acreditam que o meu tripé acabou de quebrar? De tanto que eu usei ele hoje, sério, pra fazer um vlog, né? Claro, eu tô sempre filmando os quadros que eu faço, puxando ele de um lado pro outro, e agora ele realmente não aguentou, quebrou essa parte. E eu vou ter que falar com o meu super pai pra ver se ele pode me ajudar e arrumar esse detalhe. Mandei lá no grupo lá das pop, o quadro de Jesus, que eu peguei lá uma coisa, e o outro lá da praia que você fez para as professoras. Bacana aquele lá você pintando Jesus. E o outro lá. I remember when I first noticed that you liked. São 19h23. Comecei a pintar a Santa Bárbara e por hoje eu acho que eu vou encerrar. Ficar um pouquinho no celular, ficar um pouquinho mexendo nas coisas. Que meu olho já tá bem ardido, né? De tanto pintar, de tanto ficar olhando fixamente. E é isso, tô gostando muito do resultado. Espero que vocês tenham gostado de passar esse dia comigo hoje. Com certeza eu vou postar o final desse quadro. Eu sei que é muito chato postar só uma partezinha, né, do quadro, porque muitas vezes eu já posto o quadro finalizado ou em time-lapse, né? Então agora, nesse momento, foi só uma parte desse quadro hoje. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Não deixem de curtir, comentar e se inscrever no canal. Obrigada por assistir esse vídeo.